Então, pessoal, tudo na paz de Deus com vocês. Gente, eu quero agradecer você mais uma vez, que já é inscrito, você que não é. Se inscreve aí, vamos juntar a tropa, pessoal. Gente, é o seguinte, eu tô aqui com o Shazam. O Shazam é um potro. Esse cavalo tem 3 anos. É um cavalo que eu mexo nele desde quando ele chegou para nós. Ele devia ter mais ou menos aí um ano e meio. Ele devia ter a idade da... Devia não, ele tinha mais ou menos a idade da Esmeralda. Era um cavalo muito cosquento, um potro muito agitado. E comecei a doma desse cavalo com 2 anos e 4 meses. Porém, teve que se interromper. A doma desse cavalo foi interrompida porque ele pegou uma doença que chegou um cavalo contaminado aqui e contaminou 4 animais com aquela doença abronemose. Então esse cavalo teve muito ruim, teve muito doente, mas graças a Deus ele já está bem recuperado. É um cavalo que teve o membro dele aqui, o pinto dele quase caiu, gente. Foi um sofrimento para curar. Então ele ainda tem aqui no boleto esse carocinho, já está bem cicatrizado, já começou a encabelar. E hoje eu queria estar mostrando para vocês como retomar uma doma no animal. Esse cavalo é um cavalo que ficou muito manso, mas porém é um cavalo muito esperto, que se você encostar nele de qualquer jeito, ele tem lá as suas defesas. Então eu queria estar mostrando para vocês aqui o que eu faço. Esse cavalo já deve ter de 4 a 5 meses que eu não monto, que eu não faço nada nele. Então eu vou estar puxando ele aqui para cá. O que eu tenho feito nesse cavalo, porque a gente não deixa aqui as coisas rolar de qualquer jeito, o que eu tenho feito nele aqui é o casqueamento e o tosquiamento. Mas é um cavalo que eu trabalhei muito bem. Essas partes aí de estar mexendo, ganhando a confiança dele. É um cavalo que eu não tenho medo nenhum de encostar nos pés dele, nas mãos, ó. Cavalo que ficou muito manso. Mas hoje eu vou estar reiniciando esse cavalo, retomando aqui a doma dele. Trabalhei muito pouco nesse cavalo, então sempre que eu vou mexer, ó, a primeira coisa que eu costumo fazer, ó, dar uma boa escovada no animal, porque isso aqui já entra como um carinho. Você já busca uma confiança, porque quando você vai fazer isso aqui no animal, gente, e ele está aceitando você fazer tudo isso aqui, ó, já é um sinal que ele não está um animal agressivo. Ó, passa nas canelas, passa nas mãos. Mas ele é um cavalo que de muita força, um cavalo muito esperto e que pulou bastante nas minhas primeiras montadas nele. Então o que eu vou fazer? Eu já não vou colocar de teste o arreio nesse cavalo, eu não gosto já de estar mandando o arreio de uma vez, né? Então eu vou passar aqui essa ferramentinha aqui que eu tenho. Isso aqui para você iniciar um potro é uma coisa muito boa. Eu gosto muito de trabalhar meus animais com isso aqui. Porém, isso aqui é aquele negócio que o pessoal usa para pôr em carroça, né? Isso aqui eu mandei fazer do meu jeito, né? Porque aqui, ó, eu trabalho a rédea. Tanto aqui em cima eu gosto de trabalhar a minha rédea, gente, mais aqui. Porque aqui, ó, é onde você já ensina o animal com a sua mão. Eu não gosto de charretear o animal trabalhando muito a lateral dele, né? Porque você força muito os cantos de boca. Então quando você charreteia o animal desse jeito, você já tem a nuca dele com mais facilidade. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. Ela ficou um pouco grande. Ela ficou um pouco grande, mas eu vou estar... Ficou torcido. Eu vou estar ajustando ela aqui com a cordinha. E é uma ferramenta que você que é domador, você que está entrando agora, tem muito menino novo aí, gente, me agradecendo, menino
ensinando cavalo e burro aí do jeito certo, tendo muitos bons resultados. Então eu sou muito grato por esses meninos estar me seguindo aí. Então já vou estar dando aqui a dica dessa ferramenta para vocês. Se eu caçar uma cordinha aqui, aí eu amarro aqui, fica melhor, porque ela ficou meia grande. Então, pessoal, dando seguimento aqui, né, retomando a doma do Shazam. Então a ferramenta que eu gosto de usar quando eu retomo reinicio a doma de um bicho, é isso aqui, ó. Isso aqui eu posso charretear tanto nessa aqui, como nessa aqui, como nessa aqui. Eu gosto de começar nessa do meio, ó. Essa de baixo aqui eu uso muito pouco. Essa aqui eu só uso quando eu tipo pego um animal que tem trauma, que se joga para trás, que tem aquele peteco todo. Então eu trabalho essa aqui, ó. Porque muitas das vezes eu trago a rédea mais baixa aqui. Então eu vou reiniciar ele aqui com esse abridãozinho de argola. Isso é uma ferramenta muito top. Mas que, portanto, gente, tem que ter a mão leve. Mas isso aqui, ó, funciona aqui nos meus animais 100%. Inclusive o Felipe tá obedecendo muito bem isso aqui. Então aqui eu já vou tirar o cabresto dele, que eu não gosto de mexer. Quando eu vou charretear, quando você vai charretear o animal, não pode ter cabresto. Então eu já vou colocar isso aqui nele. Só para ressaltar, porque tem gente que, assim, não é que a gente se importa com as críticas, né? Mas a crítica é bom. Quanto mais as pessoas criticam, às vezes, o que a gente faz, né? Muitas vezes é porque a gente não pode agradar todo mundo, né? Mas quando a pessoa critica, eu gosto de mostrar para vocês aonde a pessoa criticou. Às vezes a pessoa vê você mexendo num cavalo desse aqui, e na cabeça dele você tem que mexer no cavalo, ele tem que estar pulando e te mordendo, tudo quanto é tipo de atitude errada, né? Aí muitas vezes a pessoa pega e fala assim, não, já é mansinho, o cavalo é um carneirinho. Tem muitos bacanas que falam isso. Mas então, eu costumo realmente trabalhar a cabeça dos meus animais, né? E com paciência, porque para quando eu for para cima dele, eu não ter que estar com medo dele. Então eu vou, aqui ó, coisa que eu indico vocês também, ó. Você tem uma facilidade boa de você trabalhar seu bicho. Isso aqui tudo é coisa que eu mesmo improviso, ó. Isso aqui é o tipo da coisa que você não acha para comprar. Então aí fica fácil para você manusear. Então eu vou estar trazendo ele aqui para dentro do redondel e vou dar uma mexidinha com ele de leve. Vamos. Vai. Shazam é um cavalo manso, mas é um cavalo muito esperto. Ele não é assim de aceitar muito manejo errado. Isso aqui ficou... Então, gente, eu mandei fazer, ficou um pouco grande. Mas depois vou estar arrumando, aí tive que fazer o ajuste com essa cordinha para ficar firme aqui. Então, meu primeiro passo aqui já engatei aqui as duas ali no Shazam e já vou tocar ele, ó. Eu quero fazer tudo nesse cavalo sem precisar de dar um tranco na boca dele. O que eu quero ali é só que ele sinta a embocadura. Já vou trabalhar minhas duas rédeas do jeito igual, porque eu quero que ele ande com o pescoço assim, tá vendo, ó? Isso aí já foi eu que ensinei ele, esse flexionamento de nuca. Esse cavalo nunca ninguém pôs a mão nele, a não ser eu. É um cavalo que eu peguei desde novinho, como eu falei no começo, e vem mexendo nele. Portanto, tive que parar a doma dele porque ele adoeceu. Mas ó, pra vocês verem, ó, como é que ele já tá educadinho. Vou parar ele só na minha mão direita, porque eu já vou querer que ele vira pro lado direito, ó. Vocês observam que eu pedi só a minha mão direita no comando de voz e ele virou. Quis apavorar, eu vou controlar ele, ó. Eu gosto muito de trabalhar meu animal sempre conversando no comando de voz. Ó, por que eu tô voltando ele para isso aqui? Porque é um cavalo que parou a doma e eu tenho que reiniciar ele como se fosse do começo. Então eu não quero entrar na vida dele, já entrando, já montando a reia, apertando barrigueira, a ponto desse cavalo me estranhar e muitas vezes sair pulando comigo. Porque o cavalo não pode ter na cabeça dele pular. Se o cavalo é pulador, o que você tem que fazer? Tirar da cabeça dele, não é incentivar ele a pular não. Olha, ele vai fazer cocô, eu vou deixar ele fazer bem à vontade.
Pronto. Não quero que ele faça nada andando, eu quero que ele se sinta à vontade aqui. Então eu vou agora fazer ele fazer o circo menor para mim. Ó, de acordo que meu animal entende e faz o que eu quero, gente, eu solto. Ó. Por que é que eu falo para vocês que é no puxar e no soltar que o animal aprende? Ó, ele virou a cabeça, ó. Veio para mim, ó. Eu já solto, ó. Virou, mexeu com a frente, eu já solto minha mão. Isso aqui serve para vocês. Que inclusive tem um rapaz aí que disse que tá com a égua, que eu até esqueci o nome dele. Tá com a égua que diz que tá se enfiando debaixo de garagem, passa em frente a um bar, entra pra dentro, não quer sair. E fica empinando e brigando com as mãos dele, não respeita. Tá aqui, meu querido, o exercício certo pra você fazer na sua égua, ó. Volta seu animal pro começo da doma. Vai trabalhar, chama o veterinário, olha a boca. Esse cavalo aqui é um cavalo que não tem problema nenhum de dentição, porque a gente já fez os dentes dele, ele tinha dente de lobo, foi retirado. Entendeu? Agora eu vou quebrar ele aqui pro meu lado esquerdo, ó. Ó, eu quero que ele vira, mexendo mais à frente pra mim, ó. Ó, virou, saiu só com as mãos, e aí vai eu tocando ele, ó. E olha a nuca do meu cavalo, olha como é que ele olha bonito pro chão. Olha como é que ele observa onde ele vai pisar. Ó, para parar, gente, é só triscar, ó. E vocês observam que eu não estou andando atrás do meu cavalo, não. Eu estou de lado, eu estou lado a lado com ele, porque eu gosto de ensinar meu animal lado a lado. Eu não gosto de ficar na traseira do bicho. O bicho tem que estar me vendo para ele ter noção do que eu estou querendo dele. Observa que quando eu puxo a minha rédea esquerda, ó, ele vai virar para mim, ó, ó. Ó, meu cavalo virou para mim, me olhou. Ó, tá vendo? Aí nisso aqui, ó, quando é um animal chucro, nisso aqui você já ganha a confiança do bicho para você estar encostando nele, ó. 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 Se é um burro, é um cavalo chucro, ó, aqui você já começa a ganhar confiança. Faz um carinho, faz um agradecimento. Vamos fazer pro outro lado. Lado direito agora, ó. Tocar ele pro lado direito, agora eu vou fazer ele andar só no passo, eu não quero que ele corra. Esse cavalo era um cavalo de marcha batida. E eu coloquei um andamento de marcha picada nesse cavalo. Esse cavalo é confortável de um tanque, você não tem noção. Pra mim é o melhor cavalo que tem nessa região aqui. Não é porque foi eu que mexi, não. É esse aqui, esse cavalo é muito top. Inclusive esse vídeo vai para um rapazinho aí de Minas que gosta muito dele, eu esqueci o nome dele. Aí, ó, vou parar ele aqui agora, ó. Por que que eu gosto, eu faço questão de estar lado a lado com o bicho, ó? Porque eu gosto de fazer as coisas, ó, e de vez em quando chamar a atenção do bicho para ele me olhar, ó. Ó. Para ele ganhar a minha confiança, tá vendo? Ó, que maravilha. Então agora o que que eu vou fazer, gente? Já charretei ele, vi que ele tá bem obediente de boca. Não brigou com a minha mão. Então agora o que que eu vou fazer? Eu já tenho certeza que esse cavalo tá apto eu montar nele aqui e ter certeza que ele não vai dar um pulo comigo. Aí, Shazam, Shazam. Ó, tá vendo? Estranhou. Estranhou. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso, mas ele estranhou. Mas nem por isso eu vou me aquietar. Eu vou passar a mão, vou alisar. Ó, vou encostar bastante aqui na costela dele. Ó, é um cavalo que está bem armado, pela quantidade de tempo que não trabalha, ó. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar a pressão, vamos tirar a cosca, vamos encostar. Ó, vai entrando o joelho, vai entrando botina lá na mão dele, ó. Entrando botina no pé. Você não pode deixar o animal nunca se criar a ponto de ele não deixar você fazer o que você quer nele. Então o que que eu quero fazer nesse cavalo? Montar. Eu quero montar nesse cavalo. E eu quero montar nele parado, sem ele se mexer. Ó.
Vocês observam que ele tava com bastante cosca. Mas já foi trabalhando nele aqui devagarzinho. E foi dando certo. Ó. Agora, se eu insisto em montar num animal desse jeito aqui de uma vez, ele vai pular comigo. Então o que eu quero dele? A confiança de volta, ó. Mas ele é um cavalo bem esperto. É um cavalo que eu tenho que estar bem encaixadinho. Tem que estar com o meu quadril solto. Minhas pernas relaxadas, porque é um cavalo que se eu encostar nele aqui, até porque eu tô com espora no pé, ele vai pular. Vocês podem ter certeza disso. Ó. Ó, ele tá armando, mas eu não vou deixar porque a minha mão tá firme na boca dele, ó. Agora eu vou fazer o que eu fiz de chão montado, que é roda ele um pouquinho para os lados. Então, você tem que mostrar para o animal o que você quer dele, o que você está querendo dele, gente. Mas sem você estar amarrando ele no pau, sem estar apertando a rei demais, né? Porque hoje eu vou montar nele desse jeito. A próxima montada vai ser de arreio. E esse cavalo, ele não gosta muito de barrigueira. É um cavalo que você tem que colocar a barrigueira nele no lugar certo. Então vou estar fazendo aqui um círculozinho para cada lado nele. É um cavalo que já tem muito boa noção de rédea, porque eu trabalhei muito bem a boca desse cavalo. Ó, cavalo que faz muita coisa já pra mim já na rédea. Vou pedir pra ele dar uma recuadinha, ver se ele lembra, né? Que eu ensinei ele a recuar muito bem. Esse cavalo tá com 5 meses que eu não monto nele. Então é um cavalo que, graças a Deus, pelo fato da gente saber entrar no animal, vocês observam aí que quando eu comecei a mexer nele, de chão ele não fez nada. Mas na hora que eu fui pra cima de uma vez, ele já não queria deixar eu montar. Então, eu já tirei da cabeça dele que a coisa não é do jeito que ele pensa. Aqui eu mais ele tem que ter um acordo. Então agora o que eu vou fazer? Vou descer dele e vou montar de novo. E eu quero que ele faça isso sem se mexer. Eu não quero que ele saia para lado nenhum. Aí. Vou descer mais uma vez. Vou fazer. Fazer a mesma coisa de novo. Aí, ó. Mexer um pouquinho, mas não tem problema. Eu tenho que entender que é um cavalo que nunca mais trabalhou. Mas já é um cavalo que eu já poderia dar umas voltas boas nele aqui. Já para retomar os exercícios que eu estava fazendo nele na doma. Mas, portanto, não vou fazer isso, que ele ainda não sarou 100%. Eu queria só estar mostrando esses vídeos aí para as meninas, para os meninos. E era isso aqui que eu queria estar mostrando para vocês hoje aqui do Shazam. Quero agradecer você que já está inscrito aí no meu canal, você que não está. Vamos juntar a tropa. Um abraço para vocês, fiquem todo mundo com Deus. Obrigado.